Sejam bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou a Rafa. E eu sou o Tiago. É uma alegria para nós estarmos aqui hoje para orar pela sua vida e pela sua família. E queremos também compartilhar uma reflexão baseada no Evangelho de Lucas, capítulos 13 e 14, em que nós vamos ver como experimentar restauração completa nas nossas famílias, né, Rafa? Sim, então hoje nós vamos estar baseando toda a nossa conversa sobre como Deus, como Jesus restaura as nossas famílias. Então, primeiro nós vamos ler um texto. Hoje nós vamos ver Jesus curando uma mulher que há muitos anos estava doente por causa de um espírito. E nós sabemos que Deus também age nos nossos lares, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo perdão. Então é isso que nós queremos conversar com vocês hoje. Sim, qualquer família que precise de restauração, de transformação verdadeira, precisa, na verdade, de Jesus. Quando Jesus chega nas nossas vidas, é muito mais do que apenas uma religião ou um grupo de amigos que tem uma fé comum que nós podemos desfrutar. Jesus é uma pessoa real, ele nos dá o seu Espírito Santo, ele opera transformações poderosas nas nossas famílias. Jesus tem o poder de mudar realidades, de fazer aquilo que parece impossível, de entrar em áreas de nossas vidas em que já não há mais esperança, que não há mais uma luz no final do túnel. E Jesus restaura, Jesus transforma. É o que nós vemos em Lucas 13 e 14. Jesus está realizando o seu ministério, ensinando a respeito do reino de Deus, do discipulado, e nós vemos também algumas situações de cura, como queremos ler em Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Acompanhe esse texto que mostra Jesus no sábado curando uma mulher encurvada. E observe que essa cura é uma cura que começa no espírito, com uma libertação, toca a alma dessa mulher e atinge até mesmo os aspectos físicos da vida dela. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo de leitura que nós vamos ter aqui e que Ele possa falar aos nossos corações. Sim, meu Pai, Deus. obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos com esses irmãos, irmãs, amigos, amigas, que o Senhor possa falar conosco, nosso coração desfrute, Pai, da paz, da Tua presença e possa receber tudo aquilo que o Senhor tem, a porção que o Senhor tem para nós hoje. Nós consagramos e apresentamos a Ti esse momento, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então, uma breve história no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 10. Quando, certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha enferma por 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Que bênção! Nós vemos aqui quando nesse encontro com Jesus, essa mulher com um coração humilde para receber, um coração cheio de fé, ela estava na sinagoga, um lugar de buscar a Deus, um lugar em uma reunião com outras pessoas para orar, para receber a palavra de Deus. Jesus certamente viu algo especial naquela mulher. Além do espírito maligno que a mantinha doente já por 18 anos, disse que ela não podia se endireitar de forma alguma. Certamente ela tentou médicos, certamente ela tentou técnicas pessoais, tentou encorajar-se a si mesmo. Não sei o que essa mulher tentou, mas de tudo que ela fez, nada resolveu o problema dela. E ao se encontrar com Jesus em um determinado momento, nem sei o quanto de expectativa essa mulher tinha de que naquele dia a vida dela seria poderosamente tocada pelo poder de Jesus e transformada para sempre. Essa mulher recebe uma cura, não apenas no seu corpo físico, mas Jesus completou uma obra na vida dessa mulher, começando por uma libertação espiritual. Então, muitas vezes depende de uma decisão nossa de buscar, de estar aonde nós sabemos que há a bênção. Então, essa mulher estava ali naquela sinagoga, ao mesmo momento que Jesus estava curando, e ela teve essa oportunidade de ser curada. E continuando esse texto, se você continuar em Lucas também, 13, um pouquinho mais para baixo, tem a parábola do grão de mostarda. E mostra como, às vezes, pequenas coisas, como um grãozinho de mostarda, o Thiago tinha aqui, a gente tá com um potinho cheio de... São vários grãozinhos. São vários, eles são super pequenininhos, a gente tentar pegar um, é tão pequenininho na nossa mão, mas quando a mostarda cresce,
quando essa folha cresce, é uma folha gigante, né? Uma folha super Árvore. grande, pode até uma árvore mesmo. Então, Jesus também mostra como o reino de Deus, essa nossa busca. E eu vejo até mesmo as decisões, às vezes uma pequena decisão que nós podemos fazer, voltado ao reino de Deus, buscando a Deus, reconhecendo que Ele pode fazer, que Ele é bênção na nossa vida, isso pode crescer e trazer grandes transformações, assim como a gente viu na vida dessa mulher. Então, vamos ler Lucas 13, versículo 18. Diz assim: Então, Jesus perguntou a que se assemelha o reino de Deus. A que o compararei? E aí ele diz: Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore. E as aves do céu fizeram os ninhos nos seus ramos. Em seguida, Jesus compara também com outra coisa pequenininha que nós usamos na cozinha para alimentação, que é o fermento. Ele diz: ao que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas, 3 pacotes inteiros de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Você sabe muito bem que quando nós usamos fermento, é necessário uma quantidade muito pequena, e esse fermento cumpre o seu papel, ele faz a massa crescer, e não apenas crescer, mas chegar no ponto ideal. A mensagem do Evangelho nos mostra, então, Jesus nos chamando para perto dele. Basta essa humildade do coração de se abrir para experimentar o convite, a proposta de Jesus, e nós experimentaremos transformações poderosas, não apenas na nossa vida, no aspecto emocional, espiritual, físico, nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, em toda a nossa família. O poder do Evangelho é transformador. E nessa manhã, nesse dia, eu e a Rafa queremos orar pela sua família, te convidamos a abrir o seu coração, oferecer esse grãozinho de mostarda, essa pequenininha porção de um fermento, apenas uma fé, por menor que seja, uma atitude humilde diante de Deus para, pela fé, receber o poder transformador do Evangelho. Nós estamos hoje refletindo em Lucas 13, 14, então eu quero ler só mais alguns poucos versos no final do capítulo 14. Acompanhe com a gente. Depois que Jesus ensina, depois que Jesus cura, ele também cura um homem que tinha o seu corpo inchado, ele ensina sobre a parábola do grande banquete, em que muitas pessoas foram convidadas para aquele grande banquete e deram desculpas, um porque tinha comprado um terreno, outro porque tinha se casado, cada um com um motivo tão vulgar, e o dono daquele grande banquete, aquele homem rico, decidiu então chamar os pobres, os aleijados, os que tinham todo tipo de problemas, moradores de rua, para participarem desse grande banquete, mostrando que vão desfrutar do reino de Deus, não aqueles que são nobres, mas aqueles que humildemente aceitam o convite de Jesus. Jesus conclui dizendo: se alguém vem a mim e ama o pai ou a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus nos convida simplesmente a aceitar o convite dele. Não existem grandes expectativas, grandes requerimentos para ter um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a mensagem desse podcast de hoje. Nós convidamos a simplesmente oferecer o seu coração diante de Jesus e humildemente aceitar o convite dele. Foi assim quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu tinha cerca de 10 anos de idade, estava em uma praça pública ali na cidade de Pinheiral, no estado do Rio de Janeiro. Estava vendo uma cruzada evangelística, algumas músicas, alguma mensagem, eu não ouvi nada daquilo, mas eu escutei quando alguém no microfone convidou: quem deseja entregar a sua vida a Jesus e experimentar os planos que ele tem para a sua vida. E eu pensando, esse não é um convite ruim, não há nada de mal nisso, por que não experimentar? Eu levantei a minha mão, mesmo com um pouco de vergonha, publicamente declarei que eu queria experimentar os planos de Deus para minha vida. E desde aquele dia eu sei que o meu relacionamento com o Espírito Santo começou e eu tenho experimentado na minha vida, tanto na minha família estendida. Jesus fala aqui dos pais, das mães, dos irmãos, irmãs, como também da esposa, dos filhos, na nossa família nuclear, o poder de Deus operando maravilhas. Então a Rafa vai orar pela sua vida e pela sua família, e nós reforçamos o nosso convite para que você humildemente
Abra o seu coração e experimente o poder transformador de Jesus, trazendo restauração na prática para a sua vida e para a sua família. Sim, Jesus pode trazer transformação dentro dos nossos lares. E nós temos muitos testemunhos dessas transformações que não é uma única transformação, uma única vez. Jesus continua fazendo e agindo na nossa vida. A gente precisa continuar buscando com o coração humilde, reconhecendo Ele na nossa vida. Então vamos orar, pedir ao Senhor para abençoar as nossas famílias. Você pode colocar agora também a sua intenção, seu pedido de oração. Durante essa oração, ore junto conosco, colocando diante de Deus aquilo que você tem sido um peso ou tem sido algo que você tem orado e pedido a Deus por sua família. E nós vamos orar aqui juntos. Pai, muito obrigado. Nós sabemos que o Senhor é esse Pai amoroso, cuidadoso, o Deus, Pai, que era, que é e o mesmo que há de vir. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, obrigada, Pai, por sempre estar conosco. O Senhor disse que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria. Então é nessa fé, Pai, que nós colocamos. Pode ser a fé do tamanhozinho, tão pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. Nós queremos colocar diante de Ti, Pai, as nossas famílias, colocar os nossos filhos, colocar os nossos cônjuges, colocar cada situação, Pai, que nós precisamos diante de Ti. Se há alguém que precisa de uma libertação, como essa mulher, Pai, encurvada, que estava com outros problemas, mas o problema dela era que ela precisava de ser liberta, Pai, daquele espírito. Traga libertação, Pai, sobre esse lar hoje. Se precisam de curas físicas, Pai, de doenças que sejam autoimunes, doenças que sejam, Pai, da família hereditária, seja qual tipo de doença, ou doenças que vieram, Pai, inesperadamente, que o Senhor toque, em nome de Jesus, assim com teu toque de cura, o Senhor que é Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai, eu oro em concordância com essa família, que haja liberação, Pai, liberação de cura, em nome de Jesus sobre essas famílias. Pai, se há famílias que precisam de liberar perdão uns para os outros, principalmente nesse tempo, agora que nós estamos, Pai, de festas, próximo ao Natal, ou até outro momento que essa pessoa está assistindo, Pai, esse vídeo, nós sabemos que o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e nos capacita também, Pai, a perdoar aos outros. Então ajuda-nos, Pai, assim como diz na oração de Pai Nosso, a perdoar o nosso próximo, Pai. Sim. Assim como o Senhor tem nos perdoado. Muito obrigado pelo perdão, pela restauração, pela nova vida, Pai, que só o Senhor garante para cada um de nós. Então recebe, Pai, cada vida. Recebe cada homem, cada mulher, cada criança, seja do mais novo, Pai, ao mais velho que esteja sendo colocado em oração, Pai, nesse momento. Que o poder do Senhor toque e traga, Pai, restauração e vida. E assim como um grão de mostarda cresce e se torna uma árvore, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor começa, Pai, nessa família, possa crescer e trazer muitos frutos em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Abençoe esse dia, abençoe toda essa semana e fique com a gente, em nome de Jesus. Amém. Pai. Oramos em concordância, declaramos a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Obrigado por participar conosco dessa jornada. Nós estamos fazendo a leitura do Evangelho de Lucas, que tem 24 capítulos, desde o início de dezembro até o dia 24, véspera de Natal. Então, mesmo você que não começou conosco no início do mês, te convidamos a refletir hoje. Esse podcast está sendo divulgado nessa segunda-feira, dia 15. Então, te convidamos a abrir o Evangelho de Lucas no capítulo 15 e faça a leitura do capítulo 15. Assim, amanhã, dia 16, vamos ler o capítulo 16 e lendo um capítulo por dia, nós vamos concluir a leitura do Evangelho de Lucas até a véspera de Natal. Oramos para que esse seja o seu melhor Natal, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Sim. Então Deus abençoe muito e nos vemos no próximo episódio.